queridos, mais um devocional diário da Palavra de Deus. Nesta semana, tratando destes temas, são perguntas importantes para uma vida abençoada com Deus. Pessoas que têm se preocupado em servir a Deus têm feito perguntas. A pergunta que eu mais recebo, eu quero trazer hoje aqui. Pastor, qual é o meu chamado? Qual a minha vocação? Como entender isso? Eu quero explicar de maneira muito simples e muito prática para todos nós qual é o nosso chamado dentro da igreja, do corpo de Cristo na face da terra. Em primeiro lugar, quero ler com você carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos 1 e 2, diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Queridos, essa é uma pergunta interessante e importante de alguém que quer honrar ao Senhor com a sua vida. Em primeiro lugar, eu preciso falar o seguinte: olha aqui, 5, uma mão cheia, são os ministérios que a Bíblia fala: apostólico, evangelístico, ensino, pastoral e profético. Esses são os ministérios. Talvez não nesta ordem, mas são estes. Todo e qualquer chamado, toda e qualquer vocação precisa passar por estes 5 ministérios. Isso é importante eu frisar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Alguém que gosta de cantar, de tocar instrumento, às vezes a pessoa quer cantar, mas não tem aquela aptidão, né? Aquela vocação. A vocação é algo inerente ao ser humano, né? Ela tem uma habilidade natural, né, para fazer aquilo. Claro que ela precisa fazer aulas de canto, por exemplo, indicamos isso, há um aperfeiçoamento, mas algumas elas nascem com essa vocação, né? Mas ao servir, ao cantar, elas precisam passar por esses 5 ministérios. Se ao cantar ela está ensinando, está passando por algum desses 5. Se ao cantar pessoas são curadas, ela está pastoreando, né? E se ao cantar, por exemplo, ela profetiza, também está passando pelos ministérios. De outra forma, ela apenas está cantando. Ela tem que ser útil para o corpo de Cristo na igreja e na face da terra. Mas como saber qual o chamado e qual o propósito na vida dessa pessoa? Sabe que algumas pessoas até me dizem o seguinte: pastor, eu acho que eu não fui chamado para ficar ali no banco, né? Para assistir os cultos, para ser um coadjuvante apenas. Claro que não. O Senhor Jesus e a sua palavra demonstra-nos, nós como igreja, como parte do corpo de Cristo. Somos todos membros do corpo e todos nós temos um propósito dentro deste corpo. Todos nós temos uma função específica e todas elas são muito importantes, já que Cristo é o cabeça desse corpo. O fato é, você precisa em primeiro lugar orar a Deus, buscar a direção de Deus para ver qual é o seu chamado e qual é o seu propósito. O chamado, por exemplo, apostólico, é aquele chamado de pessoas que vão a missões, fazer missões transculturais. É um chamado apostólico, onde pessoas vão de um lado de um país, até poderia dizer, para outro, levar a mensagem da palavra de Deus, pregar o evangelho de Cristo Jesus. É um chamado, mas você precisa orar sobre isso, você precisa ter desejo sobre isso. Na verdade, o desejo que virá no teu coração é já o próprio Deus, o Espírito Santo quem está colocando isso dentro de você. Mas você não pode ter confusão sobre isso. É necessário
você buscar em Deus, buscar a direção de Deus para entender qual o seu chamado, qual a função que você precisa estar dentro do corpo de Cristo. Você evangelizar, você, assim como todas as pessoas, todos nós fomos chamados como evangelistas, anunciadores, o ID de Cristo Jesus. Ele não é só para pastor, não é só para quem tem cargo oficial na igreja, mas para todos nós. Agora, existem aquelas pessoas que têm isso com amor no coração. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Busquem de maneira, vivam de maneira digna da vocação que receberam, suportando uns aos outros em amor, façam tudo com esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Né? Então, você precisa, em primeiro lugar, orar, e o desejo de Deus, certamente, ele já está no seu coração. O Senhor é quem vai lhe dirigir, quem vai lhe direcionar. Mas preste atenção, anote aí esses 5 ministérios que estão inclusos. Não foi o pastor Daniel que inventou, não. Eles estão inclusos na palavra de Deus, e todo o chamado e todo o propósito deve sim passar por um destes aí, para que você tenha uma vida abundante. Mas olha só o que eu vou lhe dizer. Queridos, a palavra de Deus diz que nós somos povo santo, sacerdócio real, povo eleito de Deus. Fomos adquiridos por Deus para manifestar a sua gloriosa luz na face da terra. O nosso grande e principal chamado é sermos sacerdotes de Cristo, representar a Cristo. Conhecer a Cristo é o mais importante de tudo. Sermos salvos por Ele, através do seu sacrifício vicário feito na cruz do Calvário, queridos, é já um grande chamado, uma grande vocação. É servir a Deus, é amar a Deus, é honrar o Senhor, é ter os seus pecados perdoados. Sabe, o mais importante de tudo, o mais saboroso de tudo, é quando alguém na igreja de Deus está ali buscando o Senhor, a face do Senhor, e já entendeu que ele foi resgatado das trevas para a sua maravilhosa luz. Este já é um grande chamado, este já é um grande propósito. Estar na videira de Deus, ser ramo, ser nutrido por Deus, já é sem dúvida nenhuma um grande chamado de Deus para todos nós. Então, qual é o teu chamado principal? Primeiro, servir a Deus, honrar ao Senhor, ser embaixador de Cristo aqui na face da terra, ser sacerdote escolhido por Deus, eleito por Deus. Este, sem dúvida, é o primeiro e grande chamado que nós precisamos observar em nossa caminhada cristã. Os demais, nós precisamos estudar, nós precisamos orar, nós precisamos ter desejo, e assim, com certeza, o Senhor vai te abençoar. Uma outra coisa muito importante antes de eu encerrar. Talvez você diga o seguinte: eu tenho um chamado, meu Deus, específico aqui, e o meu pastor, o meu líder não me enxerga. Queridos, se for de Deus, o Senhor vai mostrar ao teu líder, ao teu pastor, e você, no momento certo, será chamado por Deus, vocacionado por Deus, para exercer grandes obras em o nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti. Sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.